Existe uma coisa que mulheres extremamente inteligentes fazem que eu fico louca. Elas são muito comuns, porque as mulheres muito inteligentes, elas têm uma coisa muito peculiar. Mulheres em geral, elas são ensinadas desde criança que elas não são tão boas. Por isso que elas são muito inteligentes, porque elas tiveram que provar pra elas mesmas que elas eram boas sim. Então elas se esforçaram mais do que outras pessoas, elas estudaram mais do que outras pessoas, elas fizeram mais do que outras pessoas, pra no final das contas sentirem que elas são burras, sentirem que elas não são capazes, sentirem que elas sempre estão um passo atrás. Porque essas três mulheres têm três padrões. O primeiro é uma pessoa que sempre se subestimou. Não só por ela mesma, mas as pessoas subestimaram ela ao ponto dela sempre ter que construir mais. E quando ela construía mais, ela olhava pro que ela construía e falava: não sei se tá tão bom. Olha lá, ela faz melhor. Então, assim, é uma mulher que ela constrói, faz e ela tira a própria credibilidade, mesmo que ela não perceba. Não necessariamente ela está falando mal de si para outras pessoas, mas ela está ali meio que diminuindo, menosprezando, invisibilizando as conquistas que ela teve. O segundo ponto, assim, que eu acho que é isso que destrói a autoestima completa de uma mulher extremamente inteligente, que é ficar se comparando a outras pessoas. Ela constrói algo lindo, só que ela fica olhando tanto pro outro que tudo que ela faz é a mesma coisa que nada. Nada. Inclusive, um comparativo é que quando a gente analisa duas crianças, uma menina e um menino, desenhando uma coisa que ficou feia, a menina menospreza o trabalho dela. Ai, feio, ai, eu sou ruim, ai, que... E o menino ri. Tipo, ficou feio. Então a gente tem uma perspectiva social. A gente tem uma perspectiva social de como a menina, a mulher, constrói a própria autoimagem. Porque elas são, muitas vezes, mesmo que seja implícito, elas são vistas de uma forma, elas se veem de uma forma sempre baseada na autocrítica. Então, assim, ela não consegue construir autoestima. Não consegue. Gente, como que eu vou ter sucesso se tudo que eu faço pra mim não tem valor nenhum? Não vai ter, gente. Não tem como. Não é só papo de coach. Não é um papo de espiritualidade, é um papo de reflexão. Se eu construo uma vida na qual a minha autoestima não tem valor nenhum, porque tudo que eu olho pro outro tem mais valor do que eu, cara, você não vai ter autoestima. Seu trabalho não tem valor. Não é só a linguagem corporal que a gente percebe. A gente percebe a entonação, a gente percebe a forma que a pessoa mostra o trabalho dela. Em comparativo, tem um outro tipo de mulher, né, que eu acho que eu sou um pouco mais essa, que vem do lado da comparação voltada à competitividade. Que a pessoa acha que ela precisa ser melhor em tudo. Ela não pode fazer meia boca, ela tem que ser a melhor. E às vezes a gente não é melhor em tudo, não. Aí vem uma frustração imensa. Então, tipo assim, uma se compara tanto com o outro ao ponto de não se ver mais, e a outra, ela tem uma competitividade tão grande que ela sente que ela precisa ser melhor em tudo. Então ela não pode descansar, ela não tem o direito de ficar tranquila, ela não tem o direito de viver, ela precisa estar produzindo para ser valiosa, ela tem que estar produzindo para ser útil. E a terceira coisa, que assim, a menos importante, mas, cara, as mulheres não percebem quem elas são. Elas não veem quem elas são. Porque se elas vissem quem elas são, elas talvez conseguissem enxergar o valor. Elas não veem. Elas têm uma distorção, muitas vezes, de imagem, de perspectiva, de ideal, completamente louca, fora da realidade. Porque a mulher linda, maravilhosa, extraordinária, inteligente, fica vendo as falhas. Ela olha pra si e só vê falhas. Ela olha pra si e ela só vê defeito. Vai construir o quê? Baixa estima, no máximo. E esse é o tipo de coisa que acontece muito nas mulheres que chegam pra mim, ter um acompanhamento individual. Que elas têm esses 3 pontos muito marcados, muito fortes, e não sabem o que fazer. Porque não é uma coisa que aparece de agora. É uma coisa que tem uma origem muito antes. E justamente por isso, esse tipo de pessoa precisa voltar muito, precisa voltar pra infância, precisa voltar pra construção dessas ideias, pra conseguir desapegar disso e construir o que quer.